Oi, eu sou a Lara. Oi, eu sou o Lucas. E esse é um teto todo nosso. E esse é o diário de leitura do primeiro capítulo de Orlando. Tá. O livro tem como subtítulo uma biografia, justamente porque a Virginia Woolf está fazendo uma blasfêmia, segundo a Donna Haraway, com com um gênero literário que era muito lido na época e muito popular na época. Ela está fazendo uma paródia, tanto que a primeira parte do livro, que é o prefácio, na verdade uma paródia de um agradecimento, né? Sim. Onde ela cita uma série de pessoas que em nada contribuíram para o livro, tanto que ela cita inimizades, como o próprio Tadeu vai mostrar, né, o tradutor, nas notas de tradução depois, o Thomas Tadeu. Bom, uma coisa legal do livro é, assim como outros livros da autêntica da mesma autora, como o Mrs. Dalloway, ele não possui notas de rodapé, assim como não é marcado no decorrer do livro quando tem notas. Então você tem no final um apêndice, né? Onde você tem as notas do livro, assim como um pouco da relação, por exemplo, da história. Então todas as notas começam com um pequeno trecho explicando um pouco sobre a parte que a gente está no livro, assim como apresenta notas do tradutor sobre os personagens que a gente está vendo ali e algumas situações. O livro é dedicado para Vesecville West, que seria Vita, que é a personagem que inspira Orlando. Vita foi Um evento. Dá pra dizer isso, na vida de Virginia. Foi uma das grandes paixões da vida adulta dela. E, enfim, a gente estava comentando no outro dia que o filho da Vita se refere a Orlando como a maior carta de amor já escrita. Porque, enfim, de fato é uma homenagem à pessoa da Vita. E também meio que um presente de consolação, assim. Porque ela estava passando por uma situação muito triste em que a propriedade da família dela ia ser dada para um parente distante porque ela não podia herdar, porque ela era mulher e na época mulheres não herdavam esse tipo de bem. E aí a Virginia se propõe a escrever esse livro como um presente para ela. É considerada uma autora apenas mediana hoje em dia. E é engraçado porque isso se reflete um pouco, eu acho, no livro, no primeiro capítulo já, que o Orlando é sempre descrito como, enfim, uma pessoa que é apaixonada pelas artes e que tenta a todo momento fazer arte, mas que ele é melhor em viver do que em narrar, né? Uhum. Então, enfim, ele é uma pessoa com uma vida muito empolgante, ele passa várias situações interessantes. E eu acho que a Virginia também tinha um pouco de fascínio por isso, porque, enfim, ela teve uma vida muito enclausurada por causa da doença. Enfim, ela tinha vários transtornos psiquiátricos, então ela passou muito tempo da vida dela dentro de casa, enfim, sem poder sair. E ela tinha, então, muito fascínio por essas pessoas que tinham uma vida mais expressamente ativa. Eu acho que tem uma parte que vale a pena dizer. Ele fala: o romance é várias coisas ao mesmo tempo. Uma homenagem à Vita, uma pequena vingança por Vita tê-la deixado por outro amor, uma forma de restituir a Vita à mansão Knoll, que, com a morte do pai, lhe tinha sido subtraída por imposição de dispositivos legais, que favoreciam a linhagem masculina de sucessão em detrimento da linhagem feminina. É muito interessante porque volta e meia ela utiliza um recurso que para nós brasileiros estamos acostumados com o Machado de Assis fazer, que ela se coloca no texto como o biógrafo, né? Sim. Então, volta e meia, principalmente no começo desse primeiro capítulo, você tem ela falando: isso é bom para o biógrafo, isso não é bom para o biógrafo. Sim, é bem interessante. São os momentos mais interessantes que a gente vai falar. Bom, então,
O livro, o capítulo já começa bem específico sobre o que ele vai ser, né? Uhum. Porque... E tem uma das tags que geralmente a gente responde, que é os melhores começos de livros que mais prenderam sua atenção. Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, esse é um clássico pra Sim. botar, porque começa. Ele, pois não podia haver nenhuma dúvida sobre o sexo, embora a moda da época contribuísse para mascará-lo, estava golpeando a cabeça de um mouro que pendia das vigas. E junta tanta coisa. Sim, sim. Tem muitas coisas aqui que valem a pena ser ditas, mas enfim, o livro todo é sobre essa fluidez, essa confusão entre um sexo e outro. E é muito curioso que o Orlando já seja apresentado assim, né? Sim, Enfim, era sem homem, dúvida. apesar de da moda ocultar, porque também tem muito desse jogo de ocultar e revelar o sexo nesse livro. Tanto que no primeiro capítulo, a Sasha, que é uma das personagens principais desse trecho da história, também quando ele a vê pela primeira Eles vez, comentar. ele acha que é um homem. Sim, tem toda essa dúvida em relação Sim, à maneira. porque, enfim, o porte dela e ela é muito habilidosa. Eu acho que ele encontra ela patinando pela primeira vez no gelo, uma coisa Acho que assim. sim. E ele tem algum pensamento de tipo, uma mulher nunca poderia ter essa desenvoltura patinando. E E porque a aí, forma que ela patina não é com graça, né? É uma coisa mais. sim, mas impositiva. Mais com habilidade que necessariamente com graça, de Sim. visualizar. Então, Como enfim. se a própria deslizar com graça também não seja uma habilidade. Sim, sim. Uma coisa bem interessante que eu acho que vale a pena dizer, embora seja da biografia da Vita, vamos dizer assim, mas é que eu acho que é uma coisa que tem tudo a ver com a existência desse livro também. É que a Vita, primeiramente, a Sasha é inspirada no Grande Amor da Vita. E tem várias referências que eu peguei, assim, lendo, que eu lembrava de uma biografia muito legal que eu li dela, que de fato a vida dela é super interessante, que chama Portrait of a Marriage. Tem também uma série da BBC que vale a pena assistir. E quando eles se conhecem, a Sasha e o Orlando tem várias paixões, né, nesse primeiro livro, mas a mais expressiva é a Sasha. Eles ficam falando em francês entre eles, porque as outras pessoas não entendem. E é uma coisa que ela fazia com essa amante. E outra coisa que é muito interessante é que quando ela ia se encontrar com essa paixão dela, ela se travestia de homem. Porque eles não podiam ir num hotel, por exemplo, as duas, pegar um quarto como duas mulheres, então ela se vestia de homem. Nossa, que interessante. Pois é. E enfim, era assim que ela se encontrava. Principalmente nas primeiras páginas, quando Orlando tá no castelo, né, que vai ser doado para ele pela rainha, ele encontra os empregados, né? Então, primeiro ele encontra a empregada da mãe. Sim. E eu acho super interessante, foi uma coisa que me pegou na leitura, de que nesse primeiro momento, até você chegar na rainha e na Sasha depois, as únicas pessoas que são nomeadas são os empregados. Eu não tinha Eu notei isso, porque justamente por causa disso, o resto é a mãe, é o pai, é a tia, e quem é nomeado são os empregados. Mas voltando sobre a questão que a gente estava falando da relação entre biografia e o romancista, uma das primeiras coisas, assim, a segunda página do livro já começa com a Virginia falando. Impossível encontrar o rosto mais cândido, mais circunspecto. Feliz a mãe que gera a vida de alguém assim, mais feliz ainda o biógrafo que a registra. Ela nunca precisará se atormentar, ele nunca sentirá a necessidade de invocar a ajuda de romancista ou poeta. Então, é super interessante, tanto quanto o elogio para Vita, obviamente. Sim, né? Um grande elogio, sim. Mas, ao mesmo tempo, também essa tensão que tem entre você ser um biógrafo e ter que se distanciar do romancista e do poeta, né? Então ela fica a todo tempo brincando, né, com esse tecer e falar sobre a natureza. E que depois volta na segunda parte, numa página seguinte, quando ela vai comentar quando Orlando estava escrevendo os seus romances, né? E
quer descrever o verde da natureza, essa parte, esse trecho é bem né? bonito. E daí ele fala assim: depois disso, é claro, não conseguiu escrever mais nada quando ele olha o verde da natureza, né? O verde na natureza é uma coisa, o verde na literatura é outra. A natureza e as palavras parecem nutrir uma mútua instintiva antipatia. Junte-as e uma destruirá a outra. Esse trecho eu acho maravilhoso. O matiz de verde que Orlando via agora estragava-lhe a rima e quebrava-lhe o metro. Além disso, a natureza tem seus próprios truques, né? Então, é super interessante, porque eu acho que aqui, obviamente, tá também falando, não tá necessariamente falando da figura do biógrafo, mas é também da figura do escritor, Sim, quando vai sim. colocar. E E é um isso, livro super descritivo, né? Então, isso que super, eu ele acho que tem é parágrafos interessante. enormes, ele não tem diálogos. Enfim, a não ser uma outra frase colocada no meio do parágrafo. Mas voltando a esse tema, eu acho que isso é uma característica muito marcada da Virginia, que é essa obsessão com descrever principalmente as experiências. Uhum. E ela falava uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu acho que é bem representativo do estilo dela, que a grande frustração dela é que ela não ia poder descrever a maior experiência do ser humano, que era a morte. Uau! E eu acho isso que é muito. Ela quer Exprime aprender. muito ela, né? Sim, ela quer aprender as coisas e traduzir, mesmo que seja uma coisa, enfim, que seja diferente da realidade, mas ela é Sim. a tentativa, né? O romance é a tentativa. Bom, mas o capítulo em si a gente pega o Orlando, com uma idade entre uns 15 anos. E pegaria ele, se o tempo realmente passasse, pra ele, Sim. até uns 40, 50 ou mais, porque a gente pega a morte da rainha, já a passagem pro rei seguinte, e é como o rei seguinte, por exemplo, que ele já encontra a Sasha. Sim. Fala sobre o quanto ele era querido e protegido, né, pela rainha Elizabeth. E desejado. Exato, protegido no sentido de que ela não deixava ele sair para outros circuitos, né? Sim. E quando ela soube, por exemplo, que ele tinha amantes, foi o... Sim, causou um desconforto. É. E ele é descrito não como um quebrador de corações, porque ele de fato, enfim, se apaixona pelas pessoas com que ele se envolve. Só que são coisas muito fátuas, né? Exceto a Sasha. Mas enfim, as outras pessoas, ele sempre tem um momento que ele de fato fica apaixonado por elas. Só que, enfim, passa. E eu acho que, enfim, também é um pouco uma cutucada na Vita, né? Outra parte que eu acho maravilhosa, que tá no 32, é: depois, de repente, Orlando entrava num de seus estados de melancolia. A causa podia ser a visão da velha mancando sobre o gelo ou nada. E se atirava de rosto no gelo, inspecionava as águas congeladas e pensava na morte. Pois o filósofo está certo quando diz que nada mais espesso que a lâmina de uma faca separa a felicidade da melancolia. E prossegue, opinando que uma é a alma gêmea da outra. E disso extrai a conclusão de que os sentimentos extremos estão todos aliados à loucura. E nos convida, assim, a buscar refúgio na verdadeira igreja, na sua opinião, a Anabatista, que é o único ancoradouro, o único porto, a única tábua de salvação, etc., dizia ele, para os que se veem atirados ao mar. Esse trecho é excelente. E é super interessante, porque você tá numa descrição, assim, do cenário. E aí bate uma bad no Ou a Virgínia tem uma bad e começa a transpor isso, Sim. né? E eu acho que é super interessante. Essa ideia da melancolia e da felicidade separadas por uma faca maravilhosa. Eu já usei 3 vezes essa semana essa frase. É uma alma gêmea da outra, né? E que todos os sentimentos estão ligados à loucura. Maravilhosa essa ideia. É super interessante. Saltando do cavalo, fez, em sua fúria, o gesto de quem ia enfrentar a correnteza. Metido na água até os joelhos, proferiu contra a infiel mulher todos os insultos que tinha sido, desde sempre, a sina de seu sexo. Infiel, mutável, volúvel, dizia dela, diabólica, adúltera e impostora. E as águas revoltas, recolhendo-lhes as palavras, atiraram-lhe aos pés um jarro quebrado e um fiapo de palha.
O que é super interessante, porque vem em seguida, né? Sim, é maravilhoso. Eu gosto muito desse trecho também. E é super interessante porque ele começa, ou não, ela começa o capítulo justamente falando sobre a questão do sexo dele, Uhum. e ela termina o capítulo voltando para a questão do sexo dele, né? Sim. Porque volta aqui toda a potência de uma masculinidade machista, né? E tudo mais. E o mais interessante é a maneira como ela narra, né? Proferiu contra a infiel mulher todos os insultos que tinham sido desde sempre acima de seu sexo. Não é a verdade, não é isso que eu a queria característica falar. do seu sexo, né? Não, eu achei isso muito importante. Eu ia comentar justamente isso, como é descrito de uma maneira, enfim. É assim. A não produzir uma verdade Exato. do sexo, né? É muito bom. É isso então. Até semana que vem com o capítulo 2 de Orlando.